Shalom, queridos. Eu sou o irmão Cleberton, também conhecido por Chechel, e hoje vamos abordar de forma breve. Tempos do YouTube, das mídias sociais, tudo tem que ser rápido, né? Mas em primeiro momento vamos abordar aquela famosa página em branco da Bíblia, também conhecida como período intertestamentário ou interbíblico, entre Malaquias e o Evangelho de Mateus. O que significa aquela página em branco, que hoje em dia muitas versões estão substituindo apenas pelo título de Novo Testamento? Acontece que aquela página em branco, aquela folha em branco, significa um período de aproximadamente 400 anos do silêncio profético de Deus ao conhecido povo do livro, né? E veja que foi um período mais ou menos semelhante ao período de exílio do povo hebreu no Egito. Veja que não foi pouca coisa. E que situação é essa? Imagina Deus se ausentar, por assim dizer, porque ele não se falou mais por meio de seus profetas ao povo, por 4 séculos, por um período tão grande. E notem que naquela época, o povo hebreu ele havia retornado do cativeiro da Babilônia, voltando a falar aramaico ou caldeu. E os limites territoriais eram muito pequenos de Israel. E o que acontece? Houve uma sucessão, nesse período, houve uma sucessão de reinos, como o persa, o grego Seleucida, um curto período de independência judaica dos hebreus pelos macabeus, né? E seguido pela hegemonia, o domínio romano. Eu não vou discutir muita coisa aconteceu, é claro, nesse período, nessa efervescência, essa mudança, em que até a vinda do Messias. Mas algumas coisas aconteceram que se destaca, que eu faço, digamos assim, uma observação, são pontos relevantes tais como, por exemplo, a própria língua foi uniformizada pelo grego, e com isso trouxe coisas boas para a comunicação, também trouxe complicações, porque a própria cultura, o helenismo, ele era sincrético, ele ia se amalgamando às regiões que conquistadas, e ia também isso havendo uma confusão, por exemplo, até nas crenças, na religião, né? E veja que por causa disso houve também uma forte resistência, houve ao mesmo tempo uma polaridade, houve uma resistência por aquela parte que via um domínio estrangeiro, inclusive se impregnando na cultura, e por outra parte havia aqueles que acabavam se mesclando, aderindo a essa confusão de ideias. E eu me pergunto, queridos, aí que está a importância dessa página em branco. Ela se repete hoje? Não estamos vivendo assim? Uma parte do povo que tenta buscar a santidade, que fica meio que à deriva, meio que exposta à crítica social, porque ela é vista como um pária. E existem aqueles que não estão nem aí, ou aqueles que se julgam que estão sendo religiosos, mas na verdade não existe um cristianismo mesclado com o secularismo. E isso faz nos pensar. E é interessante porque nesse processo também houve algo que não se discute muito nas igrejas, que é a questão da própria seleção dos livros, bíblios, né? A Bíblia. Alguns foram considerados extracanônicos ou simplesmente apócrifos, outros foram reconhecidos em segunda instância, em segundo momento, principalmente pela Igreja Católica, conhecidos como deuterocanônicos. Mas, independentemente disso, eu lembro como Martinho Lutero disse que muitos livros considerados apócrifos, na verdade, eles podem ser um apêndice do Antigo Testamento, e embora eles não sejam considerados pela Bíblia hebraica, que foi adaptada, aceita digamos assim, pelos evangelhos protestantes históricos, né? Eles são fonte histórica, são livros bons, isso nas palavras de Martinho Lutero. Mas, por questão histórica, que é interessante nós lermos,
e devido ao curto espaço de tempo não vamos analisar, eles acabaram não sendo, digamos assim, ortodoxos, canônicos, mas eles são muito interessantes. E fato é que os escritores do Novo Testamento e os leitores do Novo Testamento, em sua época, na igreja primitiva, conheciam os livros apócrifos e usaram citações diretas e ideias diretas desses livros apócrifos. E isso, então, é muito interessante. Um livro, por exemplo, assim que eu acho muito interessante, que eu recomendo aos irmãos, é o livro de Macabeus. Né? Por Macabeus, houve uma revolta digamos, do patriarca, né, Matatias, em prestar um culto pagão, e houve uma revolta violenta sobre isso, ele se refugiou, foi encontrar os Hassidim. Já naquela época existiam os Hassidim, os ortodoxos ou ultra-ortodoxos judeus, que existem até hoje, né? E a partir daí houve um levante. Seus filhos, o principal deles é Judá Macabeus, que Macabeu, dá uma literação, digamos assim, seria um martelador, foi liderar essa revolta, e houve um período de independência contra a invasão dos gregos seleucidas. Né? E houve um período em que houve um milagre, assim dito, que é do Hanukkah, que é a festa. Hanukkah, que significa uma tradução mais ou menos próxima, seria a festa das luzes, que significa uma dedicação ou inauguração. E nessa festa das luzes, do Hanukkah, houve o milagre de que, na purificação do templo, pelo sumo sacerdote, o Kohen Gadol, havia azeite puro para apenas um dia. Foi colocado na menorá, que é o candelabro, né? Que por sinal ele é diferente do tradicional de 7 braços, naquele é de 9 braços, que significa, por sua vez, a sarça ardente, né? Do Moisés, no Monte Sinai. Havia azeite puro para apenas um dia, e ele durou 8 dias milagrosamente. Tempo suficiente para que fosse produzido mais azeite puro. E é interessante que Jesus Cristo esteve presente numa dessas Hanukkah, da festa das luzes, da dedicação. Está lá em João 10, 22. E ele, de forma alguma, ele repreendeu isso. Então, de certa forma, ele estava verificando uma das festividades do povo judeu em sua cultura, em sua religião, em sua fé. Então, eu acho interessante isso, resgatarmos certos traços judaicos que foram incorporados pela fé cristã na igreja primitiva. Com o tempo, isso foi se perdendo, principalmente por fatores da ocidentalização e, por que não dizer, de certo secularismo, né? E veja, o que eu acho mais interessante nisso é nós verificarmos que nesse período intertestamentário houve muita depravação, houve muito materialismo, corrupção, coisas que hoje em dia nós estamos vivendo. Então fica aqui o meu alerta para que a gente não passe longo tempo sem ter a voz de Deus pelo Espírito Santo, pela sua palavra, e que a gente não seja vítima de tantas profetadas e papagaiadas que se tem por aí em nome de uma fé gospel. Misericórdia. Fiquem na paz, um grande abraço, shalom, não deixem de se inscrever no meu canal. Fiquem na paz.